Nesse vídeo vamos falar sobre RRR, ou Revolta, Rebelião e Revolução, ou ainda... Esse filme indiano espetacular que tá na Netflix mostrando que, do jeito certo, vale muito a pena jogar o realismo pra fora e simplesmente pirar no exagero. Vamos lá, RRR é um filme fantástico dirigido pelo S.S. Rajamouli, um dos diretores de maior sucesso comercial em Tollywood. E aqui vale a pena explicar a diferença. A gente aqui no Ocidente costuma chamar a indústria de cinema indiana de Bollywood, né? Mas ela se divide em várias regiões e línguas diferentes, como nesse caso Tollywood, que representa os filmes de língua teluga. Então assim, em cada parte do país você tem uma língua diferente e a primeira letra dessa língua vai ditar o termo que é usado. Então você tem Tollywood, Bollywood, Chollywood, e Bollywood geralmente representa a indústria como um todo. E aqui em RRR, o diretor Rajamouli pega a história de duas figuras revolucionárias super conhecidas, que nunca se conheceram na vida real, e cria uma história fictícia sobre esses dois personagens se encontrando e se tornando melhores amigos. E por que esse filme é tão sensacional? Cara, não só porque ele é extremamente bem dirigido quando se trata de ação e criatividade visual, mas ele também conta uma história muito contagiante sem abrir mão desse estilo particular indiano. Aliás, deixa eu reformular essa frase. É justamente por conta desse estilo cultural tão distinto e exagerado que o filme parece um sopro de imaginação nesse mar de produções meio genéricas do streaming. E essa estética tá aí para ampliar uma história que é muito envolvente, né? De um jeito meio novelesco e super empolgante. E vamos começar por ela pra gente chegar no que eu realmente quero fazer aqui, que é simplesmente abrir meu coração e derramar louvores às cenas super legais do filme. E só pra avisar que o conceito de spoiler não faz exatamente muito sentido aqui, porque o próprio filme tem esse caráter de ópera ou de fábula que canta os principais pontos da história antes deles acontecerem, então confia em mim que importa menos o que acontece aqui e mais como acontece. E se você tá gostando do vídeo até aqui, eu te peço para deixar um like, porque isso sempre ajuda o canal bastante e eu fico super feliz. Vamos lá. Revolta, Rebelião e Revolução é um épico melodramático de ação na época do colonialismo britânico. O filme começa com a Mali, uma garotinha de uma vila pequena, sendo raptada pelo governador inglês. Isso faz com que o seu irmão e líder dessa tribo, um cara chamado Bean, parta para a cidade grande para resgatar essa garota. Ao mesmo tempo, a gente acompanha o Raju, um soldado extremamente competente do exército inglês, que recebe a missão de capturar justamente o Bean, já que existem rumores de que ele pretende assassinar o governador. Mas o lance é que tanto o Raju quanto o Bean não sabem da verdadeira missão um do outro, né? E nisso eles acabam se encontrando e rola aquela super sintonia entre eles, e eles se tornam melhores amigos. Tipo, best friends forever. Com isso a gente passa por temas como amizade, romance, traição, redenção e revolução. E desse jeito mais segmentado mesmo. Tipo, a estrutura narrativa não segue aquele molde tradicional que a gente conhece ocidental, de 3 atos. Mas sim um modelo oriental que separa muito bem os momentos de ação, dos momentos de drama, dos momentos de humor e dos momentos musicais. Sim, esse é um filme indiano e tem várias sequências musicais que são fenomenais, justamente por trazerem essa energia cultural tão distinta e tão viva, né? É muito legal. Dito isso, é claro que a grande vitrine do filme, a coisa mais impressionante de tudo, pelo menos pra mim, é a ação. E eu vou te falar exatamente por quê. O Rajamouli encara a ação como peça essencial no desenvolvimento dos protagonistas. É através da ação que a gente entende o quanto esses caras são bons no que eles fazem e o quanto eles são corajosos e dedicados às suas missões. Tanto é que o filme dedica vários minutos de ação na introdução de cada um desses dois heróis e essas sequências são magníficas. Cara, elas transbordam criatividade e insanidade sem nunca sacrificar a clareza, porque o diretor sabe exatamente onde colocar e como mover a câmera e também acelerar e desacelerar o ritmo para causar impacto. É um filme lotado de slow motion de um jeito que meio que dá um banho no Zack Snyder, e eu falo isso como alguém que acha que o Zack Snyder faz slow motion muito bem. Mas é que aqui a coisa tá num outro nível, cara, como a gente vai ver agora. Na introdução do Raju, ele recebe a ordem de capturar uma pessoa das centenas de manifestantes que estão ali encurralando um cercadinho pequeno de oficiais britânicos. E aí o cara toma fôlego e salta por cima da cerca, e o que se segue é até difícil de descrever.
O Rajamouli cria um combate frenético entre um único homem e uma multidão inteira, chegando ao ponto de fazer o cara ser tragado para baixo dessas pessoas. E criando assim um teto de braços e cabeças em movimento que deixam escapar só alguns fachos de luz iluminando essa massa de corpos em atrito. Ainda assim, a gente nunca se perde no meio disso tudo e o Rajo vai aos poucos encontrando meios de escapar de cada aperto e reconfigurar sua posição nessa multidão, até que ele finalmente consegue executar essa missão e a gente termina a sequência num êxtase maravilhoso. E ao mesmo tempo sem entender exatamente suas motivações, né? Ele é um indiano lutando contra outros indianos, então fica um ar de mistério que vai servir muito bem a jornada do personagem. Mas não menos impressionante é a introdução do Bean correndo numa floresta, né, e capturando um lobo que depois vira um tigre. E o destaque aqui vai para o jeito como o Rajamouli se preocupa em construir tensão em cada pequeno trecho da cena. A gente pode ver isso na corda quase rasgando pela força do tigre, né, ou então nos músculos suados e hipertrofiados do Bean. E eu sei, esse é um filme que exalta a masculinidade desses guerreiros indianos, né? Isso me faz pensar muito naquela coisa de não existe nada que um homem musculoso e viril ame e admire mais do que outro homem musculoso e viril. E eu digo isso sem cinismo, né? Aqui eu acho que funciona demais essa exaltação da força dos caras, porque eles fazem de um jeito super honesto, tanto com a cultura mitológica que eles estão evocando, mas também pela sinceridade de admitir que é simplesmente muito legal ver esses caras sendo fodões. Continuando. Lá pro meio da história, o Raju e o Bean descobrem a verdade e isso leva a uma luta brutal entre esses dois amigos que traz uma carga dramática extrema. Tanto pela emoção que foi construída, mas também porque o filme estabeleceu um caráter elemental para esses caras. Por exemplo, como eles comparam o Raju ao fogo e o Bean à água, o diretor adiciona esses elementos aos personagens sempre que ele tem a chance nos enquadramentos. E vale mencionar a trilha sonora também, que desde o início vem martelando uma super empolgação épica com esses tambores indianos e percussão, com toques também de música pop e clipe musical. Mas aqui no confronto entre os dois amigos, a música se acalma e busca o lamento e traz um coral solene acompanhado de um violino solitário que contrapõe muito bem a coreografia super intensa da luta. Ou seja, cada golpe é inútil porque os dois já perderam, eles já perderam essa amizade, mesmo que tecnicamente exista um vencedor. E para mim o plano brilhante que resume esse momento todo é um super close do olho do Raju, e aí o sangue do machucado na testa dele escorre, pinta seu olho de vermelho, para depois deslizar pelo rosto como se fosse uma lágrima de sangue. Cara, é sublime. E de novo, não é só porque a cena é muito bem construída, mas porque a gente realmente se envolveu com essa amizade. Então é muito doloroso ver ela ruindo desse jeito. Mas felizmente o filme oferece uma redenção disso tudo e ela começa numa cena do Bean sendo açoitado em praça pública pelas mãos do Raju, à medida em que a gente vai entendendo melhor o que realmente está por trás da história dele. E eu não vou falar disso aqui porque eu acho que é uma surpresa legal caso você não tenha visto, mas o filme dá uma aula de como fazer um flashback que explica história de personagem. E essa cena do açoite também subverte as expectativas, né, transformando o que poderia ser uma sequência bem desagradável de tortura, eu particularmente não gosto muito de ver esse tipo de coisa, num momento musical super delicado e emocionante que movimenta a multidão ao redor, e o próprio Raju também. Aliás, vale mencionar que a esposa detestável do governador é interpretada pela Alison Doody, que fez a Elsa no Indiana Jones e a Última Cruzada, e acreditem em mim que naquele filme ela estava bem mais tolerável, mesmo interpretando uma traidora nazista. Aliás, pensando nisso, vamos falar do lado nacionalista e armamentista do filme, né? Porque ele é uma grande exaltação do espírito de resistência do povo indiano. E assim, eles não estão nem aí, né? 99% dos ingleses são retratados de um jeito super caricato e estereotipado, que não deve nada para as décadas do cinema ocidental fazendo exatamente o mesmo com pessoas de outras etnias. E é bem interessante como a gente está super acostumado a consumir produtos nacionalistas americanos, por exemplo, né? E aí quando vem um filme e faz o mesmo para outra cultura, sei lá, isso chama atenção na hora. Porque existe uma reverência enorme aos símbolos nacionais e até uma homenagem aos grandes líderes da história indiana, mais pro final do filme, e claro, o filme todo é uma grande mensagem anticolonialista que não é nada sutil. Então, sei lá, eu só acho bem interessante, né, pra gente que só costuma ver esse tipo de coisa produzida pelo outro lado.
Bom, como eu falei, existe uma redenção para o Raju e para o Bin e para a amizade deles, e o mais legal é que ela vem de constatações ao mesmo tempo opostas e complementares que os dois fazem. Por exemplo, o Raju se emociona vendo o sacrifício que o Bin estava disposto a fazer pela sua irmã, ou seja, ele vê que a sua missão não pode ser mais importante do que uma única vida indiana. Já o Bin percebe a missão importante do Raju e se toca que enquanto ele lutava por um interesse pessoal, o Raju luta pelo povo indiano como um todo. São dois lados de uma mesma missão, e o mais legal é como os dois personagens percebem isso em momentos e jeitos diferentes, o que leva eles a se reconciliarem e finalmente lutarem juntos contra essa opressão inglesa. E aí vem essa parte deles fugindo da prisão, né? Que pra mim é outra prova da criatividade e da execução primorosa do Rajamouli. O Raju tá com as pernas machucadas e aí o Bin coloca ele nos seus ombros e os dois viram uma figura selvagem de 4 braços e lutam contra todos os guardas da prisão. E eu adoro como eles escalam a torre de vigia como se fossem um corpo só, né? Parecendo até uma criatura meio insetoide à distância. Esse é o tipo de ideia que faz esse filme tão especial, né? O diretor, ele cria um conceito diferente para cada sequência de ação e desenvolve esse conceito até o final, explorando ele o suficiente para que a gente aproveite o máximo possível, né? É muito bom. Da cena da prisão, a gente passa para a última resistência no coração da floresta. Os ingleses cercam os dois protagonistas, mas não percebem que nesse momento eles é que são caçados pelas duas figuras mitológicas que o Raju e o Bin se tornaram. Não tem como dizer de outra forma, né? Esse clímax é a culminação dessa atribuição mística que vem sendo construída desde o início com o fogo e a água. E é inevitável fazer um paralelo com o cinema de super-heróis que a gente tanto valoriza e que nem sempre é tão bem executado assim. Mas aqui o diretor constrói uma energia que poucos filmes conseguem acompanhar, com esse misto de música ancestral, mas também popular e contemporânea, e também os visuais exagerados e coloridos extravagantes que emolduram as ações dos heróis. E é claro que tudo é muito virtual, né? Nada aqui se propõe a ser realista. E nesse sentido, o filme se aproxima muito do movimento formalista que eu mencionei no vídeo do Speed Racer, ou seja, é a estilização excessiva que para mim sintetiza o que significa a mágica do cinema. Tipo, é maravilhoso ver um filme que entrega coisas que a gente nunca veria na vida real e de um jeito tão assumidamente fantasioso, né? Na verdade, com bastante orgulho disso. Só que mesmo assim o filme nunca quebra a suspensão de descrença, já que ele estabelece muito cedo as regras dessa proposta e vai só aumentando o nível dentro dessas mesmas regras. E a minha sugestão é para você simplesmente se entregar a tudo isso e deixar o filme te levar. Cara, no fim esse é um grande épico de 3 horas que passam voando, né? Você não sente mesmo por que o ritmo é tão bom e as cenas são tão criativas e bem executadas e no meio disso tudo existe uma conexão tão forte com essa amizade entre o Raju e o Bin. Eu já chamei vários filmes de espetaculares, mas talvez nenhum deles se encaixe tão bem nessa descrição quanto Revolta, Rebelião e Revolução. Muito obrigado por assistir, se você gostou desse vídeo deixa um like, se inscreve no canal e comenta embaixo o que você achou disso tudo e eu te vejo no próximo vídeo.